Outra vida. No meu último semestre em uma certa faculdade, fui agredido por um jogador de futebol por caminhar onde ele tentava dirigir. Observe que ele pesava mais de 100 quilos e eu pesava uns 60. Enquanto estava inconsciente no chão, vivi uma vida diferente. Conheci uma jovem maravilhosa. Ela fez meu coração pular e meu rosto ficar vermelho. Eu a persegui por meses e despachei alguns namorados idiotas antes de finalmente conquistá-la. Depois de 2 anos, nos casamos e quase imediatamente ela me deu uma filha. Eu tinha um ótimo emprego e minha esposa não precisava trabalhar fora de casa. Quando nossa filha tinha 2 anos, ela me deu um filho. O menino era a alegria da minha vida. Eu entrava no quarto dele todas as manhãs antes de sair para o trabalho e adorava ele e minha filha. Um dia, sentado no sofá, percebi que a perspectiva da luminária era estranha, como se estivesse invertida. Ainda estava em 3D, mas simplesmente errado. Era uma base de abajur quadrada, vermelha com detalhes dourados em 4 pernas e um abajur quadrado branco. Fiquei paralisado. Não conseguia desviar o olhar. Fiquei acordado a noite toda, olhando para ele. Na manhã seguinte, eu não fui trabalhar. Algo não estava certo naquela lâmpada. Parei de comer. No começo saí do sofá só para usar o banheiro. Logo, parei com isso também porque não estava comendo nem bebendo. Fiquei olhando para a porra da lâmpada por 3 dias antes de minha esposa ficar realmente preocupada. Ela mandou alguém vir e tentar falar comigo. A essa altura, minha consciência estava quebrando e minha esposa estava pirando. Ela levou as crianças para casa da mãe pouco antes de eu ter a minha epifania. A lâmpada não é real. A casa não é real. A minha esposa, meus filhos, nada disso é real. Os últimos 10 anos da minha vida não são reais. A lâmpada começou a ficar mais larga e profunda. Ainda tinha dimensões invertidas, ocupava toda a minha perspectiva e tudo que eu via era vermelho. Ouvia vozes, gritos, todo tipo de ruídos estranhos e tomei consciência da dor. Uma merda de dor. As primeiras palavras que disse foram: "Eu não sinto os meus dentes." E abri os olhos. Eu estava deitado de costas na calçada, cercado por pessoas que eu não conhecia. Muitos estavam gritando. Eu estava completamente confuso. Em algum momento, um policial me arrastou ou levou pela calçada e pela grama e me jogou de bruços na traseira de um carro da polícia. Eu ainda estava confuso. Fui levado ao hospital pela polícia. Parece que ele não quis esperar a ambulância chegar. E fiz tomografias e essas coisas. Passei por cerca de 3 anos de uma depressão horrível. Estava de luto pela perda da minha esposa e filhos e lidando com o conhecimento de que eles nunca existiram. Estava com medo de estar enlouquecendo, pois chorava até dormir, esperando encontrá-los nos meus sonhos. Eu nunca os vi. Mas às vezes eu vejo meu filho. Geralmente é apenas um vislumbre da minha visão periférica. Ele tem sempre 5 anos e nunca consigo ouvir o que ele diz. A realidade parecia cada vez mais frágil, como se estivesse prestes a desmoronar a qualquer momento. Foi então que um dia recebi um envelope. Alguém o passou por debaixo da porta quando estava sozinho. Dentro dele, uma fotografia antiga, desbotada pelo tempo, mostrava uma família sorridente em frente a uma casa que eu reconheci instantaneamente. Era a minha casa. Eram minha esposa e meus filhos. Mas havia algo estranho na imagem. Ao olhar mais de perto, percebi que a figura de um homem estava borrada, quase apagada, como se nunca tivesse estado ali. E então, num instante de terrível esclarecimento, a verdade me atingiu como um raio. Eu era o homem ausente na fotografia. A vida que vivi nos últimos anos não era minha. Eu era um estranho em meu próprio mundo. E eu precisava descobrir a verdade. A estátua de cera. Ah, que bela estátua! Eles dizem enquanto passam. Este museu é simplesmente maravilhoso. Eles comentam com os guias turísticos.
"Oh, querido, a cera desse aqui está derretendo", diz uma mulher. Ela não percebe que são lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu sou realmente a única pessoa que se lembra da existência de 2 luas? Por favor, tem que ter mais alguém aí. Há 3 semanas eu viajei para Texas para assistir ao eclipse duplo, o primeiro em século, disseram. Observei a lua começar a bloquear o sol, seguida por Selene desaparecendo na mesma sombra. Depois de alguns minutos de escuridão, o eclipse terminou, mas Selene nunca mais reapareceu. E agora, ninguém parece saber do que eu tô falando. A princípio, pensei que fosse alguma pegadinha elaborada da minha família e amigos, mas como eles poderiam mudar tão completamente coisas como o que encontro na Wikipédia e etc? E nenhum único estranho a quem perguntei tem qualquer lembrança dessa segunda lua. As pessoas olham pra mim como se eu fosse um maluco quando pergunto. Havia mais de 1000 pessoas lá trabalhando com aquele composto raro que encontraram. 1000 pessoas e uma lua desapareceram. E eu sou o único que se lembra. Alguém tem que se lembrar. Nenhum lugar como Estocolmo. Dia 1. Eu tenho gritado por horas, mas ninguém vem. Dia 4. Um homem alto entra. Tentei lutar, mas ele era forte demais. Ele me usou como saco de pancadas enquanto chorava e reclamava por uma mulher. Eu não conseguia ouvir o nome por causa do sangue nos meus ouvidos. A água que ele me dá, por algum motivo, me faz sentir muito feliz. Dia 10. Vendo que eu ainda estava sangrando da minha mão esquerda, ele decidiu cortar a direita hoje. A comida era melhor. Dia 21. A cada 3 dias ele compartilha sua própria comida comigo e, a menos que eu grite, ele não usa nenhuma lâmina. Dia 31. Ele me cutucou com um cigarro hoje. Ele tentou escrever seu nome em mim com uma faca, mas a lâmina escorregou, então ele cortou tudo com raiva. Ele trocou o tapete e me deu um cobertor vermelho. Eu acho que deixa o quarto mais bonito. Dia 35. No meu aniversário, ele diminuiu a sessão de tortura para apenas 1h30. Ele trouxe um bolo e cantou parabéns para mim. O bolo tinha lâminas, mas era um gesto doce. Dia 44. Ele pediu desculpas por ter me esquecido pendurado no gancho. Quando ele voltou, ele estava chorando e bêbado. Perguntei a ele se estava tudo bem. Era o aniversário da filha dele. A esposa do pobre homem o deixou e levou sua filha junto com ele. E levou sua filha junto com ela. A cadela disse que ele tem problemas de raiva. Dia 71. Depois da tortura, falamos sobre amor e nossos relacionamentos. Ele acha que eu parecia bonito antes de arranhar meu rosto. Eu teria corado se os nervos do meu rosto não estivessem mortos. Dia 82. Ele me trouxe um cobertor novo hoje. É roxo, mas eu não tô reclamando. Ele obviamente tem tentado desde que seu novo chefe Patrick assumiu. Dia 85. Ele trouxe outra pessoa hoje. Dia 86. É o Patrick. Dia 99. Eu não gosto do Patrick. Ele passa muito tempo chorando e implorando. E desde que Patrick entrou, ele não presta atenção em mim. Minhas feridas estão começando a cicatrizar e o longo corte nas minhas costas começando a coagular. Mas me sinto tão solitário. Dia 113. Desde que ele cortou a língua do Patrick, eu tenho dormido melhor, mesmo com seus gritos abafados. Dia 171. A polícia nos encontrou hoje. Felizmente ele fugiu antes que eles pudessem pegá-lo. Dia 172. Foi a câmera da casa de Patrick que levou a polícia a ele. O meu doutor não gosta de como eu falo sobre ele e acha que eu preciso de terapia. Por que eu precisaria de terapia? Dia 185. A polícia não para de me incomodar. A Diana passou em casa para me ver e não parava de chorar.
Ela quer que a gente volte a ficar juntos. Ele estava certo. Ela adora fazer drama. Provavelmente quer todo o meu dinheiro. Dia 1. Ele ligou hoje. Ele vai me pegar essa noite e depois sairemos do país. Eu espero que façamos uma visita a Patrick antes de partirmos. O meu namorado está dizendo para ir lá fora, mas ele não está lá. Meu namorado trabalha até tarde e, quando eu sei que ele está vindo para minha casa, sento e espero por ele na cozinha para cumprimentá-lo. A porta principal está na minha frente, enquanto a da varanda dos fundos está atrás de mim. Ele tende a passar por aquela, então meu cachorro late. Ele me ligou há alguns minutos e disse que acabou de sair do trabalho e está a caminho. Então eu fiz o meu trabalho habitual e me sentei à mesa da cozinha, mexendo no telefone até receber a mensagem de "já tô aqui fora". Depois de alguns minutos navegando, ouvi a sua voz. A única luz do lado de fora da minha casa era a da varanda. Então, olho pela janela da cozinha e não há ninguém lá. "Querida, aqui fora." Normalmente, a sua voz é tranquilizadora e acolhedora, mas tive um pressentimento terrível e resolvi ligar para o celular dele. Todas as vezes que eu liguei, ninguém atendeu. Eventualmente desisti e fui até a varanda dos fundos para olhar para fora. Talvez o telefone dele tenha morrido e ele precisasse que eu destrancasse a porta para ele. Senti meu coração apertar quando lembrei que a porta estava destrancada. Começo a mandar uma mensagem para ele pedindo que atenda o telefone, mas enquanto faço isso, a voz muda de um tom gentil para um tom irritado. Ele grita meu nome completo e me diz para ir lá fora. Meu namorado nunca me chama pelo nome completo e, a essa altura, eu estou começando a ficar com medo. Olho para fora e agora ele sabe que eu não estou na cozinha e que olhei pela janela da varanda dos fundos. Eu ligo para ele novamente. Depois do que pareceram horas, ele atende preocupado, desculpando-se porque seu telefone estava vibrando e não funcionava. "Por que você estava me dizendo para sair?" Essas foram as primeiras palavras que eu disse. Houve um silêncio imediato na linha. "Como assim? O que você quer dizer? Eu acabei de pegar a estrada agora." Ele parecia preocupado, mas eu poderia dizer que ele pensou que eu estava brincando com ele. A voz estava ficando mais irritada a cada segundo. Ele me xingou e finalmente começou a bater na porta. Estava tão alto que até meu namorado podia ouvir pelo telefone. Eu vi o carro acelerar. Depois, o som de cascalho dele parando na minha garagem. Finalmente reuni coragem para mover a cortina e ver se realmente havia alguém ali. Não havia nada, mas pude vê-lo subindo as escadas, correndo para chegar até mim. Assim que ele entrou, a voz e as batidas pararam completamente. Fiquei abalada enquanto ele olhava ao redor do meu quintal, apenas para ver um cervo fugindo, estranhamente em pé, apenas para se jogar no chão e as duas patas da frente baterem, enquanto entrava na floresta próxima. Não dormimos muito naquela noite e, eventualmente, planejamos nos mudar para algum lugar mais próximo da cidade, já que a minha casa fica fora do caminho de qualquer outra pessoa. Existem coisas lá fora, e eu acho que a minha casa não é mais seguro.